Sombras de Reis Barbudos, de José J. Veiga. Capítulo 3. A partida. As pessoas falam muito de felicidade, se atropelam para serem felizes, mas poucos se interessam pela felicidade dos outros. É um erro, porque a felicidade de um beneficia a todos, quando mais não seja pela beleza do espetáculo. Durante 2 ou 3 anos, tio Baltazar foi completamente feliz e valia a pena vê-lo naquele tempo. A fábrica progredia muito na frente dos planos. Todo mundo estava contente e endeusava o fundador. Dar uma volta com tio Baltazar pela cidade era como andar na companhia de um deus ou de um santo. As pessoas só faltavam ajoelhar quando passávamos. Eles agora moravam em um palacete grande no centro, arrematado em leilão e preenchido com móveis e requifes caros comprados fora. Frequentemente chegavam caixotes com mais novidades encomendadas por tia Dulce. Meu pai dizia que quando precisava entrar lá, se espanava primeiro na porta para não estragar os tapetes, as sedas e os veludos. Exagero dele, porque eu entrava sem nenhuma formalidade. É verdade que, quando eles davam festas, principalmente para convidados de fora que vinham visitar a fábrica, eu ficava meio sem jeito de andar naqueles salões cheios de coisas caras, e logo que podia, ia saindo escondido. Também nós quase não íamos a essas festas, porque meu pai estava sempre cansado e minha mãe não tinha roupa apresentável. Mamãe dizia que era preciso muito dinheiro para acompanhar o rojão de tia Dulce. Com tantas festas, tanto problema para resolver aqui e tanta viagem a serviço da companhia, tio Baltazar foi ficando sem tempo para vir à nossa casa. Até meu pai, que trabalhava com ele, passava dias sem vê-lo. De vez em quando, ele mandava recado para irmos visitá-los. Mãe fazia corpo mole, dizia que eles agora não ficavam sozinhos e que ela estava cada vez menos disposta a conversar com estranhos. Um dia, ela disse mesmo que não precisava ir ao palacete para continuar gostando de tio Baltazar. Nunca deixou de gostar durante os anos todos que ele viveu longe. Mas pedia a Deus uma coisa, que tio Baltazar nunca se arrependesse de trocar velhas amizades por novas. Mas eu não tinha queixa. Eu sabia o horário de tio Baltazar ir e voltar da fábrica. Quando queria vê-lo, era só ficar traçando pelo caminho até o carro passar, que na certa ele mandava parar e me puxava para dentro. Se havia estranhos no carro, ele me apresentava. Esse é meu sobrinho Lucas. Vai ser engenheiro e dirigir a empresa quando eu me aposentar. Depois, perguntava por meu pai, minha mãe, mandava recado para eles aparecerem e quando chegávamos ao destino, ele mandava o chofer me levar de volta. No princípio, eu gostava, porque fazia inveja a meus colegas. Depois, fui tirando o corpo fora, porque a inveja estava passando da conta. Quando eu encontrava tio Baltazar a pé, era melhor. Ele andava o tempo todo com a mão no meu ombro. Perguntava pelos estudos, se eu estava precisando de alguma coisa, livros, roupa, brinquedos. Mesmo respondendo que não, ele dizia que de roupa um rapaz sempre precisa. Entrava comigo numa loja e me enchia de camisas, sapatos, meias, novidades que estivessem na moda, e não me deixava levar os embrulhos, dava ordem ao vendedor para entregar em casa. Nunca andei tão bem vestido em minha vida. Pena que ele não fizesse o mesmo com mamãe. Acho que não fazia para não ofender meu pai. A treta entre meu pai e tio Baltazar nunca chegou a ser completa. Até hoje não sei o que aconteceu entre eles no início para gerar tanta prevenção. Da parte de tio Baltazar, isso não era muito notado, porque sendo ele um homem rico, podia passar por cima de muitas coisas e fingir que não percebia outras. Já meu pai, sempre às voltas com probleminhas miúdos, era mais desconfiado, mais pronto a tomar o peão na unha. Acho que até o emprego dele na companhia estava servindo para jogá-lo contra tio Baltazar. No auge do entusiasmo pela companhia, de vez em quando meu pai nem aguentava e fazia de suas críticas maldosas, que na certa chegava depressa aos ouvidos do tio Baltazar. Hoje eu sei que ele fazia isso para mostrar que ele era independente e que não estava ali para dizer amém a tudo que viesse do diretor-presidente. Mas devo reconhecer que era uma maneira muito esquisita de mostrar independência. Não demorou muito e meu pai já estava zombando abertamente de tio Baltazar, de seus carros, de suas festas, de suas caixas de vinho estrangeiro que ele recebia, e uma vez ensaiou caçoar do defeito físico. Aí mamãe falou duro com ele, mas sem se alterar, e falou tão bem que meu pai ficou corado de vergonha e nunca mais repetiu a brincadeira. Quanto ao mais, ela ouvia e calava, e me recomendou que nunca defendesse tio Baltazar nessas ocasiões para não agravar a raiva do meu pai. Um dia, meu pai criticava os gastos de tio Baltazar com charutos caros. Disse que uma caixa desses charutos dava para comprar um casaquinho de lã para mamãe vestir no inverno. Mamãe não gostou. Discutiram
da discussão, ficamos sabendo de uma coisa que deixou mamãe e eu muito preocupados. Mamãe tinha dito que tio Baltazar podia gastar o dinheiro que quisesse em charutos, porque era um homem bom, ajudava muita gente e ia me sustentar na escola de engenharia sem ter nenhuma obrigação. Foi bom você falar isso, disse meu pai. Acho melhor Lu desistir desse sonho de ser engenheiro. Mamãe estava pregando botões numa calça minha para o trabalho e perguntou alarmada: Desistir? Por que agora? É um estudo para gente rica. Mas não é Baltazar quem vai ajudar? Ele já não prometeu? Prometeu, mas pode não cumprir. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ora, que bobagem, falou mamãe aliviada. Está moço ainda e tem muita boa saúde, graças a Deus. Pode ser, mas não é nisso que estou pensando. Então o quê? Acha que ele vai mudar de ideia? E se outras pessoas mudarem de ideia? Não entendi, e vi que mamãe também não entendeu. Como podia a mudança de ideia de outras pessoas, fossem quem fossem, influir em nossa vida? Meu pai percebeu a nossa incredulidade, talvez a tivesse provocado para explicar. Eu estou dizendo é que outros podem mudar de ideia com seu irmão. E se mudarem? Pode ir tudo por água abaixo. De que jeito? Pessoas influentes podem achar que ele não é tão competente assim. Fique sabendo, Vi, que nem tudo são flores lá na companhia. Seu irmão Baltazar não manda sozinho. Não se assuste se as coisas mudarem. Estava aí, uma prova de que o ressentimento contra tio Baltazar já afetava o juízo de meu pai. Não passava pela cabeça de ninguém que os outros pudessem mandar na companhia mais do que tio Baltazar, ou contra a vontade dele. Olhei para a mamãe, ela voltava a se preocupar com a calça, sinal de que ela também já tinha percebido o absurdo. E falou tranquila: Desse susto não vamos morrer, Horácio. Ele vai mandar lá até quando não quiser mais. É? Então continue pensando assim, mas você não sabe o que eu sei. Estou lá todo dia, vejo e escuto muita coisa. É bom a gente ir pondo as barbas de molho. Lu deve aprender um ofício ou arranjar um emprego. O que é que você sabe de tão ruim contra Baltazar? Perguntou mamãe. Meu pai não respondeu. Ela insistiu. O que é que você sabe, Horácio? A aflição de mamãe naqueles dias fazia pena. Conhecendo meu pai, ela sabia que não ia arrancar mais nada dele e se julgava na obrigação de fazer alguma coisa para proteger tio Baltazar. Mas fazer o quê, se ela nem sabia o que é que tramavam? E mesmo se soubesse, o que poderia uma simples dona de casa fazer contra homens que pretendiam mandar mais do que tio Baltazar? De repente, ela ficou muito amiga de tia Dulce. Tirava um dia na semana para visitá-la, geralmente à tarde, quando a probabilidade de encontrar estranhos na casa era mínima. Nas primeiras vezes eu tive de ir junto, porque a tia Dulce era muito dada comigo e minha presença facilitava a aproximação. O objetivo de mamãe não era bisbilhotar, mas alertar, e tia Dulce logo a sossegou, dizendo que tio Baltazar estava acostumado a enfrentar intrigas na companhia e nunca ninguém ia apanhá-lo desprevenido. Ele sabia de tudo que se passava por lá. Enquanto os inimigos estavam coalhando o leite, ele já estava comendo queijo. Não sei o que mais conversavam nessas visitas, porque justamente nessa época houve mudanças na escola. Entrou uma professora nova com a ideia de formar um grupo teatral e fui escolhido para um papel na primeira peça. Me entusiasmei e só pensava em teatro. Até sozinho em casa eu ensaiava. Não tive mais tempo para tio Baltazar e seus problemas da companhia. Mamãe e tia Dulce estavam agora muito amigas. Qualquer coisa que acontecesse, nós logo saberíamos. Também, se tio Baltazar sabia de tudo, como disse tia Dulce, ele devia saber de tudo que meu pai estava sabendo. Então, para que eu me preocupar à toa, ser mais realista do que o rei? Toda tarde íamos ensaiar em casa da professora. Tinha lá uma grande sala que ela preparou para os ensaios, riscando no chão todas as indicações do palco. Bastava a gente passar por cima de uma meia lua de giz para entrar ou sair de cena. Quem estava de um lado do risco tinha de fingir que não via nem ouvia quem estava do outro lado. Eu, por exemplo, ficava do lado de fora esperando a hora de entrar e ouvindo as maiores ofensas a mim. Quando entrava, era recebido com elogios, rapapés, precisava me segurar muito para não rir nem me atrapalhar no papel. Não sei se a professora estava pensando nisso quando disse que o teatro ensinava a viver. Os ensaios estavam adiantados, ninguém errava mais as frases, a professora tinha dado os modelos das roupas que íamos vestir no palco. Quando eu soube que o tio Baltazar tinha dado ordem para a companhia ajudar nas despesas de carpintaria e outras, e que na semana seguinte ia haver um ensaio com roupa para ele e tia Dulce, o meu entusiasmo pelo teatro começou a esfriar.
Eu tinha medo de gaguejar em minha fala ou de falar desafinado e nunca mais me levantar do desastre. Um dia, vieram chamar a professora no meio do ensaio. Alguém conversou com ela em voz baixa no vão da porta. Depois ela entrou muito preocupada e nos dispensou. No momento, não estranhei o excesso de gentilezas que ela teve comigo. Até me acompanhou com o braço em meu ombro pelo corredor, elogiando meu jeito de representar. Logo que pisei do lado de fora, notei qualquer coisa no ar. Havia gente demais na rua correndo no rumo da companhia, interpelando os que vinham de lá. E os conhecidos me olhavam de jeito esquisito, parece que estranhando me verem ali àquela hora. Perguntei a um e outro o que estava acontecendo. Ninguém sabia ao certo. E um falava em desastre, outro em crime, outro em briga. Pensei em tio Baltazar e corri para casa. Mamãe estava mais inocente do que eu. Quando me viu entrar, estranhou que o ensaio tivesse acabado tão cedo, e eu não disse nada para não assustá-la. Remexi um pouco aqui e ali, engoli sem vontade um pedaço de bolo e um copo de leite que mamãe me empurrou, e disse o mais casualmente que pude. Acho que vou dar um pulo na casa de tio Baltazar. Então aproveite e leve um vestido de sua tia que eu trouxe para consertar. Já está passado e embrulhado. Mas faça favor de não maltratar o embrulho pelo caminho para não amarrotar. Diz a ela para desculpar se não ficou ao gosto. Encontrei tia Dulce andando de um lado para o outro da sala. Ela mal recebeu o meu beijo e mandou que eu deixasse o embrulho em cima de uma mesinha baixa. Em cima da mesa estava um cinzeiro cheio de pontas de cigarro. De repente, tia Dulce para perto de mim e pergunta por mamãe. Quando abri a boca para responder, ela correu para olhar qualquer coisa na janela. Fiquei parado na sala completamente inútil, como uma estaca mesmo, só olhando para tia Dulce. Eu queria ajudar a fazer alguma coisa, mas não sabia nem o que. Tia Dulce acendeu um cigarro e voltou para perto da mesa. Mudou o vestido de lugar, quebrou o cinzeiro, o cigarro mal começado, e olhou-me, como se me visse pela primeira vez, e perguntou se eu estava crescendo direito. Aí, eu vi que minha situação era mesmo grave, e que a minha presença ali não ia adiantar de nada. Beijei tia Dulce de novo e saí desapontado com a minha incapacidade de ajudar. Quando eu ia descendo a escadaria de pedra do palacete, o carro de tio Baltazar entrava no portão e começava a subir a rampa que rodeava o gramado da frente. Para não ser visto, me escondi atrás de uma urna de pedra e fiquei olhando. O carro parou diante da escadaria, o chofer deu a volta e abriu a porta. Tio Baltazar estava sentado imóvel lá dentro, olhando fixo para o encosto do banco da frente. Tia Dulce desceu a escada correndo, passou por mim sem me ver e foi ajudar tio Baltazar a sair do carro. Naquela mesma noite, enquanto mamãe e eu ficávamos esperando a chegada de meu pai com a notícia do que havia acontecido na companhia e esperávamos inutilmente, porque ele só apareceu na manhã seguinte, tia Dulce levava tio Baltazar muito doente para tratamento fora. Não deixaram bilhete nem recado nem de despedida e foi muito bem feito para aprendermos a não ser ingratos. Tempos depois, soubemos que o palacete, os móveis, as bebidas finas, os carros restantes e tudo mais estava sendo vendido por procuração. De meus tios não tivemos notícia por muito tempo.